Senhor me diga, onde foi que eu tava onde? Onde foi que eu tava onde? Eu tava na minha roça, aplantando minha mandioca, por detrás da serra longe, por detrás da serra longe. Você me leva pra casa hoje, que eu sei que a coisa é dura. Você me leva pra casa, vou trabalhar na agricultura, vou trabalhar na agricultura, e é bom. Eu não sou daqui, eu não sou dali, eu não sou daqui, eu não sou dali. Vim da terra da lua, truscas diamante, e é bom. Licença quero pedir para aqui ecoar a memória de tempos que não existi, de tempos apagados da história, da terra de reis e rainhas, de queda, luta e vitória. Salve mestras e mestras com sua coroa brilhante, enfeitada com 7 flores, 7 pedrinhas cintilantes, para cegar os inimigos dos mais perto aos mais distantes. Brincadeira do bem-querer que me destinei a viver, com respeito e dedicação, gravei no meu coração, e assim meu espírito voa e arreia hoje aqui nesse chão. Abre-te portas e janelas, deixa eu aqui entrar, com o Divino Espírito Santo, Mãe Dondom do Juremar, Jesus e a Virgem Maria, encantados e orixás. Nossa Mãe, conduz a guiada, Exu e onça pitada, toda a força protetora que nos leva nessa jornada. Todos os seres, todas as guias, fortaleçam nossa presença, viemos celebrar a vida e a arte. Dona da casa, nos dê licença. Bem-vindos à nossa Xã, Xã de mundos, da mundo rodado. Xã significa, entre outras coisas, pedacinho de terra. Hoje aqui, pedacinhos também de mundos. O cavalo marinho é uma cultura, é uma estrela. O cavalo marinho é uma estrela muito dominada. O cavalo marinho é onipotente do céu, divino, nossa divina cruz. É o cavalo marinho. O cavalo marinho de cruz. O cavalo marinho cruzado, o cavalo marinho visível, o cavalo marinho abençoado.
durante o tempo todo. É uma história seguinte, ele é piadoso, ele é amoroso, grave do coração. Faz de conta, minha filha. Faz de conta. O que vocês acabaram de ver é o que a gente chama de dança das figuras. Dança das figuras foi um primeiro estudo que nós fizemos sobre as corporeidades, as qualidades de energia presentes na brincadeira e nas figuras do cavalo marinho. Como se a gente colocasse tudo em uma vitrine para poder organizar e ver cada peça que nós identificamos. Esse é um fragmento que a gente mostrou para vocês, e a dança das figuras nós fizemos em 2002. É importante dizer que essa dança das figuras ela foi o princípio de muita coisa pra gente. Da gente organizar esses elementos da brincadeira de uma forma como pesquisadores. Somos de fora da brincadeira. E, como a Alice disse, aqui é um trechinho, ela é enorme, são vários elementos que a gente está mostrando um trechinho para vocês. Tá calor, então tá um pouco difícil. A gente também veio de uma temporada e somos mais velhos um pouco também. Hoje faz mais 15 anos. Então a gente está sentindo. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais das figuras para vocês. Falando sobre a Mundo Rodar, o que é a Mundo Rodar? A Mundo Rodar, como o nome próprio mesmo diz, é uma companhia que roda mundos. Né? Ela nasceu com esse intuito, ela tem esse objetivo, esse propósito, que é essa inquietude de conhecer novas culturas, novas maneiras de ver a vida, outras perspectivas que não sejam essas, principalmente daqui, sudestinas, que não são impostas, não são colocadas, mas aquelas maneiras de viver a vida, principalmente de comunidades que nunca ou quase nunca tiveram vozes. São os da história dita oficial, os vencidos, né? Mas que não são vencidos. A gente sabe disso. Então, a companhia tem esse propósito, essa inquietude de conhecer para que isso nos atravesse de alguma forma, e que a gente possa trazer isso para a nossa arte, que é o teatro. Né? Então, a gente tem esse trabalho de pesquisa de canto muito forte na companhia, e essas relações de afeto com muitas comunidades às quais passamos. Hoje, especialmente, a gente vai falar um pouco do cavalo marinho pernambucano, o cavalo marinho também tem na Paraíba, do maracatu rural e de algumas outras abordagens, mas principalmente dessas abordagens, como a gente colocou isso na cena dita contemporânea nossa, da arte da cena. Eu acho que é um pouco isso, né? E a gente tem esse diálogo entre as tradições, as manifestações populares, para o trabalho do ator, da atriz, do teatro, da arte da cena, da música, enfim. A gente acredita que as manifestações, as tradições populares, as brincadeiras populares, elas são manifestos estéticos, sociais, políticos,
que contam histórias pelas pernas, pelo canto, pela narrativa oral, que contam histórias que foram abafadas, como eu disse. E o nosso teatro tem esse intuito também, de dar voz e de revelar essas vozes. Acho que, no princípio, é isso. Aí acho que a gente vai entrar um pouco falando sobre cada um. E a gente segue. Para então começar a falar um pouco sobre como a gente olhou, né, para essa brincadeira do cavalo marinho, vou fazer uma breve contextualização aqui do cavalo marinho, né, pernambucano. O cavalo marinho, antes de tudo, é um manifesto, né? Ele é um ato de resistência de uma região onde predomina, né, a cana-de-açúcar, e essa guerra toda com a cana começa na colonização do Brasil, meados do século XVI, quando essa região é tomada pela monocultura de cana-de-açúcar e, obviamente, a mão de obra era escrava, né, de povos indígenas, africanos, também de trabalhadores livres. Então, tudo isso, né, é muito presente nessa região até hoje, né, em uma relação muito forte com o patrão empregado, onde os engenhos surgem, né, nesse período da elaboração, né, da tomada dessa terra com a cana, e depois, mais adiante, séculos depois, isso vai se tornando uma região que é tomada também pelas usinas de cana-de-açúcar. Mas a relação patrão, empregado, uma relação de exploração, continua até os dias de hoje. Se a gente for lá hoje, a gente vai ver isso configurado. Então é importante entender, né, que o cavalo marinho ele nasce também nessa região e dentro dos engenhos de cana-de-açúcar, brincado por esses povos, né, num período em que acaba a escravidão, começa um outro momento que pós-escravidão, mas com todas as relações que a gente já está bem consciente, né, de como isso se dá na prática. No brinquedo, isso está lá, está dito, né, está dito com o corpo, está dito com palavras, né, está dentro do enredo da brincadeira. Então, quando existe uma pisada no chão, não é à toa, nada é à toa na brincadeira, nada de graça. Tudo tem um significado muito profundo. Isso para a gente é muito importante também, esse olhar para a companhia dentro das tradições. Não só a parte estética, as formas, mas o que isso significa de fato? Por que é feito dessa forma e não de outra? Por que realmente se tem que bater o pé 9 horas para falar que a gente está aqui, o capitão está explorando a gente, né, dentro do brinquedo? A Ju vai falar um pouco mais sobre esse enredo daqui a pouco. E, mestre, vou entrar aqui num ponto que é muito importante para a gente, que são os nossos mestres e mestras, né? Eu queria falar um pouco sobre o mestre Inácio Lucindo, que é um mestre de coração, um mestre de vida nosso. E a gente vai mostrar um trechinho do vídeo que ele fala um pouco desse contexto, desse lugar do cativeiro, né? A gente fez a pergunta para ele, por que o boi brinca? E ele respondeu para a gente assim. O boi, olha, o homem era cativo, o homem foi do cativeiro, a brincadeira saiu do engenho Baguê, saiu de uma casa grande, saiu da bagaceira do engenho, foi formado no Sanzal, o cavalo marinho, quando saiu do engenho para brincar o cavalo marinho, foi brincar um pouco de roda, foi brincar um pouco de sabunda, foram brincar um pouco de paio na casa de compadre Zé Mané. No outro sábado foi na casa de compadre Zé Antônio e no outro sábado na casa de compadre Severino Antônio. Aí lá formou, seu compadre, se eu tenho essa brincadeira, formou um cavalo marinho, qual é o jeito de cavalo marinho, roupa branca, calça branca, sapato branco. Cavalo marinho, pode ter cavalo, quer cavalo marinho. Ô fulano, tem boi, para que boi? Fez texto, topar, para reparar. Foi na casa do padre Antônio, não teve outro de uma farra, que farra foi? Não quer uma panela,
e teve um bichinho desse tamanho, tocando ele, que foi um carneiro. Apoio o boi, fez uma escada do boi, com um de baixo brincando, dá um toque também da fantasia. É boi e cavalo marinho. Aí fizeram o boi e cavalo marinho. Por que o boi veio? Porque o boi é cativo, a franga, para puxar essa franga todo dia, eu carro de boi, o boi puxa, 4 boi puxando o pau, um homem desse enchendo o pau, para o desvio. O boi bota uma coisa no espinhaço dele aqui no condó dele, e 2 cordas aqui de lado, o cultivador lá no mato dele para trás, o homem aqui segurando, abaixando, pulando no chão, aqui dentro, aí para aproximar. Aí o boi é cativo. O cavalo, por que o cavalo do cavalo marinho? O cavalo é velho. Porque o cavalo aqui no engenho, foi para a cangaia, foi para o bandido, foi para a cela, foi para a escola. O patrão não está ensinando o sovaco dele. Quer dizer que ele hoje está, o homem está libertado, o cavalo também está, o cavalo pode se dividir, passear, pode fazer o pé do cavalo mais, pode dar pode descer a recuperação do cavalo, o cavalo dando doce e brincando, que é de fantasia, é de pagode, porque nós ficamos libertos não, mas também ficou. O boi também ficou, porque o boi trabalhou, o boi foi cativo, o boi é de brincadeira e o boi é mantimento para o nosso peito. Porque a gente trabalha aqui dentro do boi, não está fora, ele fala aqui, o cultivador, mas eu está aqui todo dia. O cultivador pega bem. Quando você olhar aqui, isso aqui está tudo fato, ele não consegue ver, fala aí. É por isso que é história, que boa história. Bom, no final do cavalo marinho, né, celebra-se o boi. E o boi, ele tem ali o nascimento, a morte e o renascimento. Então, é muito interessante quando a gente vê a brincadeira toda, praticamente toda, né, dentro da cidade, falando sobre essa relação de um patrão, de um capitão que paga, que nunca paga, que sempre engana, que explora, e no final entra essa figura, né, que todo mundo celebra junto, que morre, nasce, morre e renasce, né, e São Inácio fala sobre isso, que o boi também tem direito a brincar, ele trabalha com igual. Enfim, posto isso, acho que a gente fala um pouco mais pra frente também. A gente acompanhou, principalmente nessa Inácio, Bill Rock, Aguinaldo, São Martelo, Sebastião Martelo nas plantações de cana, né? O Martelo foi mais no roçado dele, mas essas outras pessoas que citei, esses outros mais foram dentro do corte da cana. Para entender um pouco mais sobre essa tarefa diária de cortar cana o dia todo, né? E brincar no fim de semana. O que tem naquele corpo do brincador que tem no corpo do trabalhador? Com a física do corpo. E novamente a gente vai colocar, a gente está nesse dia com um grande parceiro nosso, que é Jéssica Souza, do Grupo Teatro. E a gente fez essa pergunta do São Inácio. Música Jéssica aqui pergunta, e aí ele vai nos responder. E durante o corte da cana, quando está cortando a cana, o que tem na física do corpo que tem na brincadeira também? A física do corpo tem na brincadeira, essa aqui que eu chamo vocês. Essa aqui, porque o cara que está cortando cana, ele tem tudo. Aqui o corpo dele vai assim, ele corta aqui, ele está aprendendo aqui, desse lado, ele corta para todo lado, o corpo dele é molinho, o corpo dele é o corpo bom, sem o corpo mole, é o corpo recaído. A gente faz o serviço, é a mesma coisa, está botando com outra aqui, a gente fica aqui, aí eu vou pegar a família, aí é a física do trabalhador, é a física do brincadeiro. O trabalhador tem física do corpo, está todo pronto. O cara tentando pensar nessa mão aí muda, o carro do canto, já vai para esse, já vai para esse. O serviço está aqui arrancado, levanta a coisa da enxada, bota assim que é para lavar açúcar. Ele pode assim para arrancar troco, não é? Tudo isso faz. Ele pega a enxada dele, para limpar o tudo de dentro, a caminhada no braço assim, ó. Ajuda ele a manchar todo nesse lugar. E sai aqui para o resto aqui, ó. E para o resto aqui, ó. E depois de pé, para o resto aqui, segura de pé, até não fica dominado aqui. Agora, duas de parede. De parede, parear, uma com a outra, fica assim, já veio outra da enxada. Combina aqui, mas está com coisa de maneira. Combina aqui, o cara que fica aqui se atou. Combina aqui. Aí estava vendo ele para fora, vindo uma outra, eita, mãe, vai acabar. Aí pega aqui, Miguel, essa pisada para a gente ir assim botar nele. É a mesma coisa que você
Uma versão, a carne vem ligeira da vez, aí quando chega aqui, aí você está pisando na frente. Aí pronto, assim para fora. Ficou meio agora, aí vem a gente acabando assim, aí está acabando, vai dar a bandeira assim, qual o samba de ida, qual o samba de volta, qual o samba lá no meio, qual o samba de novo. Brincadeira. Bom, quando a gente acompanha os mestres que se veem, aí a gente também quer tentar reconhecer um pouco isso no nosso corpo, trazer essas equivalências, vamos dizer assim, no nosso corpo. E tanto lá quanto em sala de ensaio, né? Então, em sala de ensaio, já aqui em São Paulo, a gente começa em 2005, 2004, nunca sei exato, 2004, 2005, em São Paulo a gente já começa aqui, seu Matel e Agnaldo, a gente começa em sala, vamos colocar esse fogo para colocar cana, vamos ver como é que é, né? A gente começa a brincar um pouco sobre isso, para entender essas equivalências do nosso corpo. E aí, se segue a Ana falando um pouquinho, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês a síntese desse estudo. Começou a pegar algumas ações do trabalho, do corte, de plantar, trabalho com a cana, e tentar encontrar essa memória aí muscular e do nosso corpo. A primeira delas é cortar, limpar e cortar. Cavar rego. Concentra a energia no abdômen. Semear. Fechar o buraco. Deslize. Carregar. Voar no caminhão. A voar.
interessante também, dentro disso tudo que a gente está falando, e também a gente começa a fazer algumas relações com alguns elementos. Por exemplo, a terra, que é um corpo muito aterrado, esses pés estão sempre buscando essa relação com o chão, muito presente. Ao mesmo tempo eu tenho a usina, o fogo, que é algo que está pulsando o tempo todo nessa brincadeira aqui. E para mim é um mineiro. Como se eu estivesse soprando essa brasa aqui o tempo todo nessa região aqui. Aí tem a água, que eu tenho que trabalhar com essa água nas articulações, porque eu tenho que ter moleza no corpo, tem que ter um corpo de mola, eu tenho que estar com essas coisas, com essa ideia também. E a coluna de ar, porque eu sempre estou buscando também esse lugar do céu em oposição. Passa pelo meio da cana. Exato. O vento se joga. O Inácio fala, né? Um corpo doce como a cana, um corpo recaído. Então esses são poucos elementos que a gente foi buscando para quebrar e ativar essas memórias do nosso corpo, e por algum motivo a gente esquece dessas coisas aqui na cidade, né? Então aproveito já para falar um pouco sobre o maracatu rural, que é uma brincadeira pareira também do cavalo marinho, porque nessa região quem brinca cavalo marinho normalmente brinca maracatu também. Maracatu é uma brincadeira de carnaval, né? No período de carnaval diferente do cavalo marinho, que é do ciclo natalino. Mas o maracatu rural, ele traz, o maracatu rural, né? O pato solto, traz elementos muito fortes também de uma figura que eu queria trazer aqui, que é o caboclo de lança. O caboclo de lança, ele é um guerreiro, ele é um protetor, ele tem, né, assim como o maracatu sua origem, os povos ameríndios, tem toda uma encantaria que envolve também ambos os brinquedos, cavalo marinho e maracatu rural, que quem brinca, muitas pessoas que brincam, são ligados a religiões como a Dorema Sagrada, a Candomblé, a Umbanda, Xangô, a Macumba, como eles falam. Então isso também está presente nas cantigas, nas toadas, nas comunidades, que a gente também vê a relação com alguns encantados, com algumas entidades, alguma coisa lá que dialoga quando a gente vai no terreiro, no chão de Jurema, e se tiver tal figura, a gente fala, nossa, alguma coisa tem a ver aqui, né? Muitas. Então esse mundo todo se cruza, né? Mas essa figura do caboclo é uma figura super misteriosa, que carrega uma história, e ele é um guerreiro, né, como eu falei. Então os caboclos de lança, eles têm, antigamente, né, os maracatus, eles se cruzavam numa encruzilhada ou num lugar e tinha que cruzar a bandeira. Se não cruzasse a bandeira, o pau comia. Tinha briga, tinha morte, tinha guerra. E os caboclos, eles usam a lança, o caboclo de lança. E a lança é um instrumento que é usado para ataque e para defesa. Com o tempo isso passou, se transformou, e isso foi incorporado na brincadeira como jogo, como ação. Então no brinquedo você tem também esse jogo do ataque e da defesa com o bastão, que chama de porrete, o cacete, e a guiada, ou a lança. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês
essa brincadeira aqui. Lembrando que o cavalo do maracatu também ele compartilha desses princípios que a gente mostrou aqui. Então também tem todo esse lugar que a gente falou aqui, da terra, do trabalho e tal, mas ao mesmo tempo é muito desconstruído. É como se cada folgazão também trouxesse a sua experiência da brincadeira dentro desse princípio. O cavalo marinho também é assim. Do maracatu, esse pulso. Assim como o cavalo marinho tem um pulso, também vai reger tudo isso que a gente está falando. O maracatu tem esse outro, que ele é mais contínuo, ele é mais chão, o tempo todo. E dentro dessa base, os espaços que são também bem livres, né? Mas esses que eu estou fazendo são alguns que se repetem. Eu tenho um cacete, um colete na mão, dentro disso. Também é doce, mas ele bate com tudo, bate. Nisso a gente começou a criar alguns jogos de ataque, de defesa, de ataque, defesa, ataque, defesa, pulso. Esconde, pulso, defesa, pulso, ataque, pulso, descaída, pulso, defesa. Isso criando uma partitura um jogo entre as coisas. Uma forma também de entender esses estados, né? Essas qualidades dentro dessa pequena célulinha aqui do maracatu. A mesma coisa também se dá sem o bastão, que é o jogo com a mão limpa. E daí tem o jogo de tirar o chapéu do outro no meio de uma roda.
a mesma coisa. Cada um tem sua munganga, seu jeito de fazer. Lembra um pouco de capoeira também, nesse jogo. Mas a ideia que eu gosto de pensar também é que eu tenho também esses facões na mão, no braço. E também esse contato às vezes se dá na brincadeira. Esse atrito mesmo, essa força mesmo que se coloca, isso que se limpa. É um pouco muito bacana, limpo. Uma faca. Às vezes são aqueles impulsos só, né? Aqui está transformando, né? Guardando mais, escondendo mais. Só a coluna. Só a coluna. E também nos dá uma ideia um pouco desse jogo também, como se uma serpente, como se nossa coluna fosse uma serpente. Essa coisa de brincar com chapéu, também na armadura do caboclo, na fantasia, tem aqueles chapéus grandes, né? Isso pesa. E essa indumentária toda também traz essa memória para o corpo. Quando a gente está sem indumentária. Se a gente tem um sudão de 15 quilos, mais um capacete enorme na cabeça, agora por cima, uma guiada pesada, grande, tudo aquilo faz você ficar fincado no chão. Um estado muito. Ou você sustenta isso ou você desaba, né? E isso da cabeça é interessante, porque depois, quando a gente vê os corpos na brincadeira, a cabeça ela está assim, ó, ela está equilibrada na cervical, né? Parece que ela está solta, mas eu acho que tem a ver também com esse peso também do chapéu, né? Dessa esquiva, desse jogo. Ou isso. Mas eu acho que a gente também, a gente voltou para São Paulo, depois de um período longo lá, de 4 anos e meio, quando a gente volta para casa, as pessoas começam a procurar a gente para dar aula, para
figura de cavalo marinho. Tu quer ver figura de cavalo marinho? Tu quer ver figura de cavalo marinho? Tu quer ver figura de cavalo marinho? Quer? De Xangozé, Macumba, Rihanna, Zé, outra coisa. Não serve nada. Carnaval, marchinha. Quer? Quer não? Tu quer? Cavalo marinho. Capitão. Se eu for em cima e embaixo, eu vou mexer a cara pra ele pra botar pro vaca. Vaca? Se for figura, cavalo marinho, paga. Ah, capitão, moleque, eu vou ver se eu acho. Capitão, em cima e embaixo, eu vou mexer. Achei 3, sério. Figura boa. Quero ver. Todinha. Então vamos. Dona Maju. Aqui é uma. É uma, É 2. duas, É 3. é três E é 4. e é quatro. Capitão viu? Até eu vi, mas Sabe quem é? só pra poder saber se eu chegar fazendo um corpo, que figura é essa. Ah, capitão, me paga quanto? Quanto que o senhor faz? Eu faço por todo redondo de 24, por cada um tira 4, quanto fica? Quanto fica? 52. Tu vai pagar, minha filha. É o chefe, é a Tá pique. feito, 52. Tá feito? No final a gente acerta. A carona que eu vou pegar primeiro. Figura, vai que tentar se passando. Rapaz, nada. Não chega nada essa contemporânea. Rapaz, Não é que essa contemporânea. eu pago pra você voltar e Eu dizer vou que ter para figura receber foi. quem foi. Não é? Eu vou ter para receber só quem foi. Não. Esse aqui é um troço mesmo, quer ver mais? O senhor bota você e você no samba. É. Quer ver mais? Como aqui eu posso? Tá falando, meu filho? Rapaz, nada. Nada. Nunca tem E bola. mais conhecido. Que eu apertei pro número de. Eu pago se eu voltar e dizer que figura foi. Eu vou ter para receber só quem foi. Quem foi? Esse aqui é o Levinado que eu quero ver mais. Quer ver mais? Por que eu posso? Figura. Conheceu. Rapaz, me conheceu. Vai ser o Igor. Não chegar. Que eu apertei pro número de. Já foi. Eu vou receber quem foi. Tem? Eu passei, eu quero ver mais. Rapaz, eu quero ver 3 e 1 que ele pagou. Como é que eu posso? Figura. Banana. Conheceu. Rapaz, nada. Nunca fez. Nada, figura foi. Eu pago pra você ficar dizendo. Eu vou ter mais que ver foi. É a soldada bonita quer ver Eu mais. sou lado bravo. Quer ver mais? Boa, que eu posso. Figura. Conheceu. Rapaz, você é essa chuva.
Sabe quem foi? Quem foi? O primeiro quem foi? Não sei. Ah, primeiro quem foi. Tô pagando pra saber. Menino, então, Não sei. você quer receber? A Você primeira, quer receber? a primeira foi aquela. A segunda foi a outra. E a terceira foi a que chegou por último. Quer mais? Quer ver? Vamos ver. Agora ainda tem. Tá feio, viu? Tá se passando, é só um pedacinho mesmo. Só isso mesmo. Só isso mesmo. Foi de barra, né? Depois você passa lá, O Pix. lá na Macanote. Vai pagar nós? Na Macanote, pega a zeba. A zeba? Pega a zeba. Vai chegar a zeba. Vai chegar. O senhor tem medo? Tem mês. Ah, tem medo. Isso Né? é. O senhor vai lutar, né? Jura? Você me beijou. Na próxima? Ah, foi. Até a próxima. Tá feio? Fica daí fora. Eu vou embora. Essa foi a figura nombrosa. Alguns desses elementos nombrosos, vocês puderam ver também, acho um pouco de mudança das figuras. Mais mudança das figuras, a gente acaba dilatando um pouco mais. Um pouco também como a gente fez agora no nombroso, né? Na brincadeira tudo mais ligeiro, tudo mais corrido. Uma ida para frente, uma ida para trás já foi, já mostrou a figura. E esses pontos que o Ambrosio mostra são pontos que identificam determinadas figuras. Esses pontos também eles têm determinados tipos de qualidades de energia, de intensidades. Isso foi um trabalho também de reconhecer não só entre as figuras, mas entre os brincadores. Porque cada pessoa também bota de um jeito. Obviamente ela tem um brilho muito forte cada figura, né? Mas cada pessoa coloca de um jeito, coloca também um pouco de si ali, nessa figura, né? As máscaras das figuras do cavalo marinho,
São máscaras feitas de couro, né, de boi, de bode, papel machê, como algumas dessas daqui, por exemplo. E do material que tiver em mãos, na verdade. Borracha, tem uma aqui que é câmara de pneu, que é do mestre Inácio, que presenteou a gente também com essa. Né? Tem uma borracha, uma câmara de ar pintada, essa do Fabinho, que é de papel machê, e essa de couro de boi. Esse foi um presente também do mestre de Alexandre para a gente. E a máscara do cavalo marinho, ela tem uma coisa muito especial, assim, que eu acho, do figureiro ou figureira que escolhe, né? Você que acaba determinando qual é a máscara da sua figura. Ela não tem uma máscara definida, completamente definida para determinada figura. Por exemplo, Ambrósio. Não existe um traço específico do Ambrósio. Mas o figureiro ou a figureira vai lá, vai se identificar com tal máscara e vai falar: essa aqui é a máscara do Ambrósio. E vai usar ela. E se ela é a figureira ou o figureiro que coloca essa figura no brinquedo, essa máscara vai ser associada também à figura, naquele brinquedo. E ela acaba sendo o Ambrósio, a máscara do Ambrósio. Mas, como a brincadeira é muito comum também, essa máscara ser coringa. Ela servir para o Ambrósio, servir para o varredor, servir para o pisapilão, para o amarelo motor. Ela pode ser usada em outras figuras também. Mas é isso que eu falei um pouco. Às vezes a pessoa que bota a figura, ela vai batizar essa máscara com a tal figura e ela acaba sendo exclusiva, né? Que acontece muito também no brinquedo. Agora a gente fala um pouco como que a gente olhou, né, para esse material e começou quando a gente volta, né, de Pernambuco para cá, depois de quase 5 anos, a gente fala: vamos fazer algum trabalho, né, um espetáculo com essa experiência que nós tivemos. E a gente convida o Jéssica de Souza, que é do teatro, que é um super parceiro nosso, e que já via, né, estava já em trânsito com a gente nessa pesquisa. E a gente fala: Jéssica, vamos levantar um trabalho, né, sobre isso. E a gente fez um monte de coisa. Ficamos mais um ano levantando material, a gente levantou um monte de coisa, a gente montou um monte de coisa, um espetáculo, tinha várias cenas, tinha mimeses, tinha um monte de coisa, um monte de elementos, assim, eram fragmentos de cenas. E aí no final a gente olhou para isso e falou: mas a gente não quer falar isso. O que a gente está fazendo aqui nessa colagem aqui de elementos é o quê? A gente queria contar alguma história. E a Ju tinha também a experiência dela como mulher dentro da brincadeira, que é uma brincadeira tradicionalmente feita por homens, né? Hoje as coisas mudaram muito, vem mudando, mas ainda num processo lento, né? Hoje tem cavalo marinho de mulheres, né? De Flor de Mangerona, na cidade de Tabajara, feita pela família Salustiano, Imaculada Salustiano, Betânia Salustiano. E a Licinha também, a mestra Licinha, que é a mestra hoje, acho que é uma das únicas mulheres, né, que na Moca também, mas mestra lá na Zona da Mata, né, de cavalo marinho, que ela herdou o cavalo marinho do pai dela, que é o Antônio Teles. E leva faz um trabalho extraordinário lá na comunidade, em Condado, fantástico. E quando a gente volta, tinha tudo nessa época ainda, era muito difícil, foi muito difícil para a Ju estar nesse contexto, mas ao mesmo tempo foi muito bonito também essa trajetória, quando o mestre Bill tira o apito e dá para a Juliana e fala: mestra na minha brincadeira, mestra aqui. Quando o seu Inácio passa a bola também para ela e fala: faça sua brincadeira, que vem em São Paulo e batiza o manjar, deixa o boi aqui e fala: agora a responsabilidade é de vocês têm que tocar isso. Isso também foi uma conquista, né, muito dura, né, dentro desse território. E a gente queria levar um pouco disso também para a cena. E aí nos veio à mente os romances, os romanceiros. E lembramos do A Donzela que Vai à Guerra, que é um romance que fala
desse mito da donzela guerreira. Aí, imediatamente, Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa e todos os mitos da donzela guerreira, da mulher guerreira, insana, Palas Atena, e tudo mais, Mulan, o poema, o próprio poema do século V, que a gente chegou a ver, todos esses elementos começou a incorporar numa pesquisa. E aí nasce o espetáculo Donzela Guerreira, que a gente estreia em 2007, esse espetáculo. E ali a gente conta um pouco dessas coisas, né? Dessa trajetória também, junto com esse mito da donzela. E nesse espetáculo a gente traz tudo isso que a gente estava mostrando para vocês até agora, essas corporidades, esses elementos, o texto, né? A dramaturgia da brincadeira, depoimentos do mestre Inácio Lucindo que são incorporados ali também, e a musicalidade e tudo mais, sonoridades. Então a gente vai mostrar para vocês algumas cenas, alguns fragmentos de cenas de donzela. Foi onde a gente incorporou esses elementos do cavalo marinho pela primeira vez. Acho que é importante dizer, né, sobre o mito da donzela. O mito da donzela guerreira que recorrente em várias, como a Alice disse, em várias, no mundo todo, né? Várias mitologias do mundo todo. É um mito que fala sobre a mulher que se veste, que se disfarça, que se traveste de homem para ir à guerra. Ou porque o pai está velho, dentro dos romanceiros populares, e ele não tem filho homem, e ela tem que substituir, então ela vai disfarçada. Ou porque realmente ela é uma mulher guerreira que peita toda aquele patriarcado, enfim, o machismo, e vai à guerra também. Aí a gente já entra em outros lugares do mito, né? Mas como Joana d'Arc, por exemplo. Mas eu acho que é importante a gente dizer que sempre no final ela morre. Né? Ela morre no sentido figurado, porque ela morre, ou ela morre na guerra, ou ela morre no sentido figurado, porque ela casa-se. Né? Então ela volta para a condição de mulher, sai da guerra. Isso no romance, né? Aí a gente julga em coisas e é isso. Né? Então o espetáculo fala um pouco sobre isso. Enquanto você vai pondo, Ju, fala tão rápido aqui sobre isso daqui também, que a gente entra lá nesse assunto também da Rabeca, né? No começo aqui a gente abriu esse trabalho, né? com a música, e foi uma atuada de cavalo marinho, depois uma atuada de uma outra brincadeira, e a gente traz esse instrumento também dentro da pesquisa da companhia, né? E nesse trabalho também da donzela foi uma forma de abrir os caminhos aqui para a pesquisa também da Mundo Rodar com esse instrumento nascendo e com o trabalho musical também. Como é que a gente cria, né, essas estruturas musicais também dentro da cena, começando, né, por um instrumento que eu domino, que é a rabeca. Então, através da rabeca, a gente vai criando esses trilhos aqui que depois vão se desdobrando em outras frentes dos outros trabalhos.
Quando ele abriu os olhos, viu o velho Vicente Pereira com uma guiada na mão, dizendo no coração: morreu, te boto no chão. Morreu, morreu, morreu meu boi, morreu, mas não deu sinal. Morreu, deixou com gosto, mãe, viveu meu pinhão roncar. Eita, no, é só pra ela. Diz assim, olha. Tem gente que nasce com a vida envivida na vida de alguém, ou chama o nome, a vida envivida na vida de alguém. É a vida revivida, transvivida, sobrevivida na vida de alguém. Pensa que der mais valorizado. Cada um vê e entende as coisas do seu modo. Eu já vivi, por isso conto a história. Diz que era um velho que tinha uma filha, e esse velho não podia mais lutar nas guerras. Aí um dia o velho diz: de 7 filhas que tenho, sem nenhuma ser varão, ai de mim que já sou velho, nas guerras me acabarão. A filha mais moça responde: venham armas e cavalos, que eu serei filho varão. Venham armas e cavalos, que eu serei filho varão. Venham tesouras de prata, venham tesouras de prata. Corte o seu cabelo, filha, bote ele lá no chão. Venham tesouras de prata, que eu serei filho varão. Venham tesouras de prata, que eu serei filho varão. Como é que eu vou dizer para o senhor e para a senhora ainda não entende, mas entenderá, ou já compreendeu. Mas vai prestando atenção. Tende os olhos muito vivos, filha, te conhecerão. Tende os olhos muito vivos, filha, te conhecerão. Quando essa terra armada, porém meus olhos no chão, derramarem meus olhos no chão, ai, derramarem meus olhos no chão, ai, sem medo no coração. Já tentou sofrido o ar que é saudade? Diz que tem saudade de ideia, saudade de coração. Agora o senhor e a senhora vejam, com o corpo todo. A vida da gente tem um amor, tem uma guerra, tem uma saudade. Isso grava no coração da gente. É a vida vivida, invivida na vida de alguém. Será que só eu saberei disso tudo? Será?
ou não será? É essa a história. Nessa cena que a gente vai mostrar agora, talvez seja legal falar isso, ela é construída inteira com fragmentos de textos do Cavalo Marinho. A parte toda dela falada, tem um poema no meio, né? Na verdade não é do Cavalo Marinho. E depois que a gente chama de solilóquios. Acho que é isso.
Ramena é virado no meio de quanto, hein, capitão? Bravo por cima de bravo. De bravo? E viva por cima de viva. E viva! Vamos parecer. Viva a parede! Vamos. E era eu, era meu mano. Finado beleza. Era meu mano, era eu. E era eu, era meu mano. Era meu mano, era eu. Quando eu pego mais meu mano pega mais eu. Meu cravo branco na mão, meu dedo, meu anelão, meu cravo, vai ser soldado. Meu dedo, meu anelão. Tá, bela fina de ouro, rapaz. Bestou. Bestou, capitão. Bestei. Eita, soldado belo, feroz, olha aqui que bonito. É absurdo. O senhor bem viu. O que viu sabe, o que sabe, entender? Pois que zóio bem vê, ai quem tem seus. Zóio bem vê, ai quem não vê. É que não quer, ai quem não vê. É que não quer, O que se passou naquela hora, só seu soldado sabia, só ele guardou. Só ele tinha a chave. Eu só fui saber depois. Viver é muito perigoso. Goela fina de ouro. Estou. Bestei! Goela fina de ouro. Fina de ouro. Vivente, poderoso que sou, na terra, no céu e no mar. Eu queria, mas não posso. Fazer a noite maior. Aquele meu soldado. Quem me dera, quem pudera. Aí, Fazer a noite maior. o ar. Botar o sol dentro da lua. E a lua dentro do sol. Meu cravo branco na mão. Meu cravo branco na mão. Meu cravo branco. Foi aí que eu fui saber mesmo do meu amor. Amor pelo soldado. Por que é que separação é dever tão O forte? soldado é uma estrela. Na chama. É uma estrela muito iluminada. Na chama de estrela. Meu divino sol. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho e molho de batatinha. Meu divino sol é o seu soldado. Mas cantava. Eu queria, mas não posso. Tão delicado por cima. Ah, capitão, tu és meu peito fechado, Ouro e prata das minas. mas fina que um véu. Coragem, mulher! Tu não és soldado! Sustenta tua pisada, capitão! O cara que matou meu pai está destinado a morrer morto, esquartejado na porta do cemitério. Sua morte eu teria. Antes eu não fosse esse vivente, antes eu não tivesse esse consolo que essa saudade não me vinha. Adeus, pessoa do agrado. Pensamento. Aceita a lembrança minha. Ah, minha mãe, que os olhos dos seus soldados são de mulher, que de homem não. Acho que tem um outro trabalho que a gente, eu não sei, a gente está conversando aqui também em casa, né? E a gente tem um outro trabalho que a gente fez junto com o William Dopolomansky, logo em seguida da nossa guerreira, e o William Dopolomansky ele é diretor de um grupo de teatro chamado Farm the Cave, da República Tcheca. E ele veio para o Brasil por uma ocasião, a gente fez uma expedição
com o grupo dele, com o criativo dele, que eles estavam pesquisando o Bumba Meu Boi, e a gente fez uma pesquisa, uma viagem com eles na Mata Norte, no Pernambuco, em outras regiões, e depois eles nos convidaram para trabalhar com eles na República Tcheca. E depois que a gente foi para lá, a gente convidou o Vina para fazer uma orientação do trabalho nosso, chamado Estrada. O Estrada, ele é um espetáculo onde a gente continua buscando essa linha de intersecção das linguagens do teatro, da dança e da música, muito calcada na música, porque o Vina também é um grande músico, nessa corporeidade, no teatro físico, né, eles se colocam como um grupo de teatro físico, com essas corporeidades das traduções que a gente vinha estudando. E então a gente convida ele para isso também para trabalhar em cima do La Estrada, do Federico Fellini, e como inspirações. Então, esse espetáculo tinha mais 2 músicos junto com a gente. A gente não faz, mas esse é o único espetáculo da companhia que a gente não faz mais. Mas a Alice tem uma cena incrível, próxima. Não viu assim? Próximo, né? E a próxima espetáculo é a minha, então aí vocês vão ver a minha também. Essa hoje encerra também, com ele fazendo Estrada e falando um pouco sobre como ele trabalhou as ações, a música, o caboclinho, o frevo, são outras danças também, só para pontuar um pouquinho aqui, outras formas de colocar o cavalo marinho também. Acho que é isso. É um trechinho. Bom, o trabalho do Estrada foi feito também em cima de uma pesquisa, como a gente falou, né, do Fellini, que entrou no meio do caminho, na verdade, mas começou também com o trabalho das pessoas que estavam em situação de rua em São Paulo, que não tinham morada, ou não tinham uma residência fixa, moradores de rua. Então batia um pouco dessas pessoas que fazem de tudo para sobreviver, e também no contexto artístico, que a gente via muito na rua, as pessoas fazendo números e coisas, que veio um pouco essa lembrança até do filme Estrada, né, essa dupla itinerante que sai aí para o mundo, né, uma condição de relação também de machismo e tudo mais. Então tem esse contexto, né, do Estrada, e como a Ju falou, então a gente começou a pegar o frevo, por exemplo, e aí estudava pra caramba os passos de frevo, jogava os passos, fazia as coisas todas, e falou, tá, mas a gente pode usar os passos, mas como é que seria a gente pegar e trabalhar com a rítmica de uma melodia de frevo? Então a gente começou com uma música, que aquela música era o papá para pá, papá para pam para pam para pam para pam para papá para querida para pam 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 para rodero de lá para papá. Então nessa frase a gente foi tentando colocar isso nos pés, né? Fazendo mais lento. Depois, como é que a gente faz isso daqui sem o som? Depois a gente foi criando uma coisa com as mãos nos bolsos, que é com essa figura, deixando tudo mais escondidinho.
dessa brincadeira. Isso foi criando um estado para essa figura, que é o Zampano. Mas ele foi criando esse estado, que era sempre um estado meio de indo para vários lugares ao mesmo tempo, e podendo ir para qualquer lugar ao mesmo tempo, né? Essa dinâmica um pouco do soco do freio. Muita coisa acontecendo dentro, né? E aí tinha algumas ações que a gente pegou, por exemplo, no próprio filme do Estrada do Fellini, de arrebentar a corrente, de pedir carona, de palitar o dente, de espantar mosquito, de morder. Algumas coisas do cavalo marinho, do Mateus. Veio bastante essa coisa do corpo de mola, do Mateus também nessa figura. Né? A gente não entrou muito no Mateus, mas é um corpo que é muito de mola e ao mesmo tempo uma relação muito grande com o chão. E dentro disso foi criada essa figura. Então eu vou mostrar agora um fragmento dessa cena, que a gente chama de Amuli, que também tem uma canção italiana no meio. E é isso. Caboclinho. E o caboclinho, que ele entra numa partezinha, na verdade, que tem outras cenas, mas que ele entra mais como quase a produção do Guerra, que é isso daqui. A gente faz Isso era feito em coro, né, com mais pessoas, com uma composição musical. Mas eu vou fazer uma parte sozinho mesmo, para ter uma ideia. Então, Amor. Giovanni nem como nati vento vini pra Maratia, si ti la spunto vini pra Maratia, si ti la spunto. Guarda stu cori como usa sutiga, como ferro filato a latinaga, amuri, 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 amuri.
cena do espetáculo que a gente está fazendo agora que chama Arigós. Bandeira, espinha de peixe, cara de gato, dirigida pelo Antônio Salvador. E nesse espetáculo eu construí uma figura, mas eu vou só fazer, eu não vou decupar ela, vou deixar para mim o espetáculo depois, que chama Ileia. Ileia é o nome dado por Rambo para a Amazônia. Quando ele viu pela primeira vez e viu aquele misto de terras e águas numa planície, ele deu esse nome de Ileia, que é um nome grego também. E ela fica batizada de Ileia, mas em nenhum momento, na verdade a gente fala Ileia no final. E ela é meio que essa força da natureza, é a Amazônia, é uma lixo, ela é uma jiboia, ela pode ser o que ela quiser, sempre. Muito tempo atrás.
Suas sementes caíram do alto no chão da mar, nas águas nos igarapés. Germinaram muitos filhos seus, bichos da água, bichos da terra e bichos do ar. Também bichos gente, pois assim quiseram nascer. Muitos foram que pisaram a floresta antes dos brancos. Pamarize, purinãs, tucurinas, amauacas, campas, máximos, coronauas e urumauas, nascidos do encontro entre o rio e a terra. Chegou outro homem um dia, estrangeiro. Conheceu que aqui havia uma árvore de sangue branco. Fez um risco. A árvore sangrou. Era mesmo branco, sangue, leite. Leite. Bebeu, bebeu, bebeu. Depois vieram muitos outros. Os que não eram daqui. Eu acho que é isso, gente, assim, a partilha um pouco um recorte mesmo, né? Uma parte, um olhar com uma festa dentro desses 24 anos que a gente trabalha esse ano, de rodar. Mas o que a gente apresentou para você foi principalmente o começo, né? De tudo isso, quando a gente começou a olhar para isso, a forma como a gente começou a olhar. Foi a trajetória até 2010 que a gente apresentou para vocês, tirando esse finalzinho aqui. E a rodar um pouco isso, né? A gente sempre fala que a gente sempre está em movimento, né? Sempre em escuta, em transformação também, assim, revendo as coisas que a gente faz, revendo algumas ideias, né? Que nós tivemos, a gente revisita e fala, mas era isso, tá? Mas isso aqui era, nesse tempo era isso daqui, mas hoje a gente vê. Então, da mesma forma, os espetáculos que a gente mantém no repertório são espetáculos que pra gente é o nosso brinquedo também, né? A nossa tradição. E a gente segue com eles, né? Como a Jo fala assim, brinca, e é verdade, né? Tem tanto simbolismo já desse espetáculo, que as coisas vão mudando e a gente vai arrumando, né? Se ajeitando também. Não só fisicamente, mas também os sentidos, né? Das coisas, ressignificando, revisitando as coisas. É isso. Agradecer mais uma vez. Obrigada pela paciência.